Declara Bernov. Convida todos a fazer a oração do Pai Nosso. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. A ata da sessão ordinária número 2258 de 2025. Aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2025, reunirem-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Dirceu Aparecido Domingues Santos, Júlio Henrique Vieira Macedo, Wagner Marques Vieira, William Theodorne, Hélito Augusto Paraz Castilho Leone, Ismael Garcia de Andrade, Silmara Lúcia Barranco Pozinho Ribeiro. A senhora presidente, primeiramente, vistou o livro de presença e verificou a ausência dos vereadores Irineu Dias de Paula e Fernanda Vitória Siqueira Zolim. Em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária número 2258 de 2025. Prosseguindo, convidou a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após a ata foi colocada em discussão, não houve quem quisesse discutir ou retificar a ata. Submetida à votação, a ata foi aprovada e assinada. Na sequência, a senhora presidente passou a sessão para o expediente do dia. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Após foi lido e apresentado o projeto de lei número 025/2025, sendo distribuído para as comissões competentes para que emitam seus respectivos pareceres. Feita todas as leituras, a senhora presidente verificou a inscrição dos vereadores Dirceu Aparecido Domingues Santos e Silmara Lúcia Barranco Pozinho Ribeiro. Primeiramente, o vereador Dirceu Aparecido Domingues Santos dirigiu-se até a tribuna da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após iniciou requerendo que seja enviado ofício de nota de pesar aos familiares do senhor Fernando da Silva Ferreira e a senhora Francelina. E que elas tenham sucesso na fase final. No esporte amador, na Taça Paranavaí, já foram 3 rodadas. Nossa equipe vem com 2 vitórias e 1 derrota. São 7 equipes participando na categoria aspirante e 7 na categoria titular. A categoria aspirante vem com 2 vitórias e 1 empate. O titular, 2 vitórias e 1 derrota. Por fim, parabenizou com muita honra os idosos do nosso município, que mais uma vez se consagraram campeões no vôlei masculino. Foram 7 empates até agora, e das 7 etapas até agora. E das 7 etapas, o nosso vôlei participou de 5 finais. Perderam 3 e ganharam 2, ficando em segundo lugar na pontuação geral. É uma honra ver esse pessoal da terceira idade tendo esse desenvolvimento. A próxima etapa será em outubro na cidade de Inajá, sem data definida até o momento. No dia 30, nossos idosos irão para Guaratuba nos Jogos de Integração para Idosos. Que seja vitoriosos, que participe com garra e vontade, como vem fazendo.
vem fazendo. Após a senhora presidente, passou a presidência ao vice-presidente para que pudesse fazer o uso da palavra. Primeiramente, a vereadora Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após, pediu permissão para participar do ofício do vereador Dirceu Domingues Santos. Em seguida, solicitou que seja redigido requerimento ao chefe do Poder Executivo para que incorpore no orçamento do ano que vem a confecção de placas de identificação com fotos para os túmulos do nosso cemitério, que ainda não tem identificação, ficando impossível de identificar. Ali estão fundadores do nosso município, pessoas que prestaram serviço para nossa comunidade e que fazem parte da história do nosso município, sendo uma forma de homenagear essas pessoas. Muitos túmulos têm identificação somente na massa de cimento e outros não têm identificação nenhuma. Após, reforçou um pedido já solicitando nesta Casa de Leis sobre o controle de abastecimento dos maquinários, visto que os produtores continuam reclamando sobre alto custo, reforçando também o pedido referente ao rastreamento, pois às vezes as máquinas vão para outro destino, deixando o que estava no planejamento sem fazer. E com o rastreamento podemos saber quanto tempo a máquina operou em cada local e ter a cobrança justa para cada proprietário, sendo que, ao meu ver, o serviço de pequeno porte deveria ser gratuito. Ao final, com relação ao rastreamento dos veículos públicos, todos os dias chega denúncia de uso indevido. Recebemos uma foto de um veículo de Guaporema no Shopping Catuaí de Londrina. Não sei se era a serviço ou não. Não posso julgar, mas o mesmo estava lá. E tendo o rastreamento é uma forma de transparência nos serviços públicos da nossa cidade. Por fim, comentou a respeito da viagem que fez a Curitiba, onde estiveram na Sanepar para conversar a respeito de melhorias na pressão da água nas casas do nosso município. Foi-nos informado que dentro de alguns dias será feito o serviço de instalação de equipamento para melhorar a pressão da água, solicitando novamente ao excelentíssimo senhor prefeito a viabilização da contratação das pessoas que passaram no concurso, ou que prorrogue o mesmo, evitando assim gastos para o município. Na continuidade dos trabalhos, a senhora presidente voltou a presidir a sessão e, como não havia mais nenhum vereador inscrito, encerrou o expediente do dia, dando início à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente colocou pela segunda vez em discussão o projeto de decreto legislativo número 01 de 2025. Não havendo nenhum vereador que tenha manifestado o interesse em discutir o projeto de decreto acima mencionado, a senhora presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes. Em seguida, a senhora presidente observou que não havia mais nenhuma matéria a ser tratada na ordem do dia, passando os trabalhos para explicações pessoais. Iniciando as explicações pessoais, apresentou suas explicações pessoais em relação à sessão o vereador Hélito Augusto Parás Castiglione. Não havendo mais manifestação por parte dos vereadores, a senhora presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando que fosse lavrada e apresentar a presente ata, que depois de lida e discutida, é aprovada, vai assinado pela senhora presidente e os demais vereadores presentes. Coloco em discussão a ata. Coloco a mesma em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneço como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Uma pausa para colher assinaturas.
Expediente do dia, eu peço à primeira secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 31 de 2025. Guaporema, 25 de setembro de 2025. Ilustríssima Senhora, venho, por meio deste, muito respeitosamente, esclarecer sobre o veículo oficial que estava no estacionamento do shopping Catuaí, em Londrina, citado na última sessão. O veículo supracitado era uma van que estava a serviço da educação, pois levava estudantes e professores do Colégio Estadual Arnaldo Busato, no dia 9/9 de 2025, para uma exposição cultural do pintor Vincent van Gogh, cuja exposição estava acontecendo no interior do shopping. Por considerar a arte e as expressões culturais componentes essenciais para a formação humana e integral dos estudantes, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, apoia e viabiliza o transporte para esse fim. Sem mais, reitero a Vossa Senhoria os meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, Tatiane Caetano Campos, Secretária de Educação e Cultura. Ofício número 180 de 2025. Guaporema, Paraná, 25 de setembro de 2025. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei número 029 de 2025. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária do projeto à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Peço à primeira secretária que faça a leitura e apresentação dos projetos de lei número 26, 27, 28 e 29 de 2025. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ilustríssimos vereadores e vereadoras. O presente projeto de lei tem por objetivo prorrogar, de forma geral e automática, o prazo para o cumprimento da obrigação de construir nos terrenos públicos cedidos com encargo pelo município. A medida se mostra necessária diante das dificuldades enfrentadas pelos cessionários para realizar as edificações no prazo originalmente estabelecido, ocasionados por fatos como instabilidade econômica nacional e local, a elevação dos custos da contração civil, a pandemia Covid-19 e outros entraves que fogem à vontade dos beneficiários. Cumpre salientar que, ao conceder a prorrogação, o município preserva o interesse público, uma vez que mantém a finalidade da política pública de cessão dos imóveis voltada ao fomento da economia, geração de empregos e desenvolvimento local. Por outro lado, a prorrogação genérica ainda garante a isonomia de tratamento entre todos os cessionários, evitando-se favorecimentos individuais e assegurando a regularidade jurídica do processo. Importante também destacar que a presente medida não significa renúncia das obrigações assumidas, mas apenas uma dilatação do prazo para o seu cumprimento, permanecendo válidas as demais condições previstas nos instrumentos de cessão, inclusive a possibilidade de reversão do imóvel ao patrimônio público, em caso de descumprimento do novo prazo. Diante do exposto, entendemos que a aprovação desta proposta é medida de justiça, razoabilidade e interesse público, motivo pelo qual solicitamos o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. É a justificativa, Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, dia 22 de setembro de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 28 de 2025. Ementa. Dispõe sobre a prorrogação do prazo para construção em terrenos públicos Conjunto Habitacional Jardim Canaã, cedidos com encargo, e dá outras providências. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete para apreciação da Câmara Municipal o presente projeto de lei. Artigo 1. Fica prorrogado por mais 5 anos a todos os cessionários o prazo para cumprimento da obrigação de construir nos terrenos públicos do Conjunto Habitacional Jardim Canaã,
cedidos pelo município com encargos que não conseguiram construir dentro do prazo original até a data da publicação desta lei. Artigo 2. A prorrogação de que trata o artigo anterior aplica-se de forma automática e indiscriminada a todos os cessionários que se encontram em situação regular quanto às demais obrigações assumidas no instrumento de cessão. Artigo 3. Findado o prazo prorrogado que trata esta lei, sem que tenha sido atendida a obrigação de construir, o município poderá declarar a reversão do imóvel ao patrimônio público, nos termos da legislação vigente e do contrato firmado. Artigo 4º. Fica revogada a Lei Municipal 1123, de 22 de maio de 2024. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 24 dias de setembro de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ilustríssimos senhores vereadores. A justificativa deste projeto de lei é criar, neste município, o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, FMDM, em amparo à complementação à Lei Municipal 1135, de 28 de agosto de 2024, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no município de Guaporema. O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher é um instrumento da gestão financeira que visa financiar programas e ações voltados para a garantia dos direitos das mulheres no município, apoiando o empoderamento feminino e o enfrentamento à violência de gênero. A criação do Fundo Municipal de Direitos da Mulher tem o objetivo de possibilitar o apoio financeiro a projetos, eventos e atividades voltadas ao público feminino. A criação do fundo visa a captação de recursos, tanto em nível municipal quanto em nível estadual e federal, para que se atinjam os objetivos na garantia dos direitos da mulher, principalmente para aquelas em situação de violência doméstica. O projeto, ora submetido, dispõe sobre as especificações, objetivos e diretrizes que nortearão o Fundo Municipal de Direitos da Mulher. Desta forma, apresentamos o presente projeto de lei, esperando contar com a costumeira atenção na votação e aprovação da presente matéria. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais membros deste poder nossa elevada estima e especial consideração. É a justificativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 22 dias de setembro de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 27 de 2025. Ementa. Dispõe sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, FMDM, de que trata a Lei Municipal 1135, de 28 de agosto de 2024, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras providências. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete para apreciação da Câmara Municipal o presente projeto de lei. Artigo 1. Fica criado, vinculado à Secretaria de Assistência Social, o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, de natureza contábil, com o objetivo de gerenciar recursos para a inserção e implementação de programas, projetos e manutenção das atividades relacionadas ao direito da mulher no município de Guaporema, Estado do Paraná. Parágrafo único. O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher visa garantir recursos necessários para a implantação de programas, desenvolvimento e manutenção das atividades relacionadas aos direitos da mulher, a implementação das políticas públicas voltadas ao incremento da equidade de gênero, a garantia e a realização dos direitos ao combate da violência contra a mulher. Artigo 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Guaporema estabelecerá o percentual de utilização dos recursos orçados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e, conforme a disponibilidade de recursos, os aplicarão nas respectivas áreas, em consonância com as prioridades estipuladas no planejamento anual e nas ações e projetos constantes do orçamento anual.
Artigo 3. O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher tem por objetivo: 1. Financiar programas e ações voltadas à garantia dos direitos das mulheres do município. 2. Financiar ações de apoio ao desenvolvimento, estruturação e ampliação dos equipamentos públicos de atendimento à mulher em situação de violência. 3. Subsidiar ações de aperfeiçoamento e qualificação dos atendimentos por parte dos profissionais da rede de atendimento à mulher em situação de violência no município. 4. Apoiar ações promovidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 5. Financiar campanhas de conscientização social acerca dos direitos das mulheres, contra a violência de gênero e sobre os mecanismos de enfrentamento à violência contra a mulher. Artigo 4º. Constituirão receitas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. 1. Dotação atribuída no orçamento municipal. 2. Recursos provenientes dos fundos estadual e federal dos direitos da mulher. 3. Doações, auxílios e contribuições de terceiros feitos diretamente ao fundo. 4. Recursos financeiros oriundos do governo federal, estadual ou municipal, ou de órgãos públicos ou instituições privadas, nacionais ou estrangeiras, de pessoas físicas ou jurídicas. 5. Rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicações de capital. 6. Outros recursos que lhe forem destinados legalmente. Parágrafo 1. Poderão ser consignadas na Lei de Diretriz Orçamentária e na Lei Orçamentária Anual dotações orçamentárias próprias destinadas ao Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Parágrafo 2º. Os recursos arrecadados e ou recebidos em transferência pelo Fundo Municipal dos Direitos da Mulher serão depositados em instituições oficiais em conta específica e CNPJ sob denominação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Artigo 5º. São atribuições dos gestores do fundo: 1. Administrar o fundo e estabelecer as diretrizes para o plano de ação e aplicação dos recursos em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 2. Analisar e decidir juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher sobre a realização de programas, projetos ou serviços de interesse da mulher. 3. Submeter ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher as demonstrações semestrais de receita e despesa do fundo e o relatório das atividades relacionadas. 4. Encaminhar à contabilidade geral do município as demonstrações mensais de receita e despesa do fundo. 5. Manter os controles necessários à execução orçamentária do fundo referente a empenhos, liquidação e pagamentos de despesas e recebimento de receitas. Artigo 6º. O orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher integrará a dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cultura e Cidadania. Artigo 7º. Constituem ativos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher: 1. Disponibilidade monetária em bancos ou aplicações financeiras oriundas das receitas. 2. Direitos que porventura vieram constituir. 3. Bens imóveis com ou sem ônus destinados à execução dos programas e projetos do Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher. Parágrafo único. Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Artigo 8º. Constituem passivos do fundo as obrigações de qualquer natureza que, porventura, o município venha a assumir, de comum acordo com os Conselhos Municipal dos Direitos da Mulher, para a manutenção e a implementação dos programas, projetos e serviços municipais de promoção, proteção e defesa dos direitos da mulher de Guaporema, Paraná. Artigo 9º. A contabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do próprio Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação. Artigo 10º. O orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher evidenciará as políticas e o programa do trabalho governamental, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio. Parágrafo 1º. Em obediência ao princípio da unidade, o orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento do município. Parágrafo 2º. Serão observados na elaboração e execução do orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher os padrões e normas estabelecidas pela legislação pertinente. Artigo 11º. As despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher constituirão de 1. Financiamento total ou parcial de programas de atendimento e projetos constantes no Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher. 2. Aquisição de material permanente e outros suprimentos necessários à implantação do Fundo Anual de Ação dos Direitos da Mulher. 3. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações do Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher. 4. Desenvolvimento de programas de estudos, pesquisas, captação e aperfeiçoamento de recursos necessários à execução do Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher. 5. Financiamento total ou parcial de programas de atendimento desenvolvidos por entidades conveniadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 22 dias de setembro de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Justificativo projeto de lei número 029 de 2025. Excelentíssimos vereadores, o prefeito municipal, representante legal do município de Guaporema, Estado do Paraná, apresenta projeto de lei para implementação das leis municipais 1141 de 2024, Lei Orçamentária de 2025, 993 de 2021, PPA 2022 a 2025, e inclui metas na LDO, Lei número 1125 de 2024. As alterações pleitadas buscam assegurar dotações orçamentárias para o exercício de 2025 dos recursos repassados e sem autorização para aplicação dos mesmos para as áreas da saúde e reprogramar recursos autorizados e com nova destinação para trazer benefícios para a população. Desta forma, como já é de conhecimento aos excelentíssimos edis, por se tratar de recursos não previstos no orçamento ou com nova destinação, se faz necessária a adequação de todas as peças que versam sobre a matéria. Diante do exposto, solicito a esta Casa de Leis que apreciem e, por via de sequência, aprovem esta peça, que trará benefícios e comodidade à população local e os servidores deste município. Súmula. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito suplementar e especial no orçamento de 2025, Lei 1141 de 2024, e altera as ações no PPA, Lei número 993 de 2021, e inclui metas na LDO número 1125 de 2024 e dá outras providências. A Câmara Municipal da cidade de Guaporema, Estado do Paraná, aprovou e eu, Gilberto Castiglione, prefeito municipal, no uso de minhas atribuições legais, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do município de Guaporema, Estado do Paraná, o valor de R$ 1.289.000 para atender os seguintes programas. Saúde, receitas vinculadas, R$ 353.000. Saúde, receitas vinculadas, R$ 60.000. Emenda Parlamentar Saúde número 28740007, R$ 130.000. Saúde, receitas vinculadas, R$ 15.000. Bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde, R$ 94.000. Emenda Parlamentar na Saúde, R$ 30.000. Proaps Paraná, R$ 56.000. Saúde, receitas vinculadas, R$ 12.000. Total, R$ 750.000. Recurso, aquisição de imóveis, recursos ordinários, livres, R$ 150.000. Aquisição de imóveis, salário e educação, R$ 169.000.
Emenda parlamentar na saúde, R$ 40 mil, total de R$ 359 mil. Aquisição de imóveis, recursos do Tesouro, descentralizado, R$ 180 mil, total R$ 180 mil. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito de que se trata o artigo anterior, serão utilizados os recursos conforme o artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 3 de 1964, no valor de R$ 1.289 mil, conforme abaixo. Anulação de dotações. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde, R$ 94 mil. Principal da dívida contratual resgatado, recursos ordinários livres, R$ 150 mil. Material de consumo, salário educação, R$ 34 mil. Salário educação exercício anterior, R$ 20 mil. Obras e instalações, salário educação, R$ 75 mil. Equipamentos e material permanente, salário educação, R$ 10 mil, total de R$ 383 mil. Transposição, obrigações tributárias e contributivas, recursos ordinários livres, R$ 20 mil. Juros sobre a dívida por contrato, recursos ordinários livres, R$ 50 mil. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, recursos ordinários livres, R$ 110 mil, total de R$ 180 mil. 2. Excesso da arrecadação. Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, cota mensal, principal, R$ 440 mil. Transferências do salário educação principal, R$ 30 mil. Transferência de emenda parlamentar da saúde, R$ 200 mil. Transferência do SUS-FES Proaps Paraná, R$ 56 mil. Total, R$ 726 mil. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo, conforme consta na Lei 993 de 2021, PPA, 2022 a 2025, autorizado a acrescentar no cronograma das prioridades e metas do Plano Plurianual as seguintes ações orçamentárias, o contido nos artigos 1 e 2 desta lei. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as seguintes ações do anexo de projetos e atividades e metas fiscais da Lei 1125 de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2025, conforme o contido nos artigos 1 e 2 desta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal da cidade de Guaporema, Estado do Paraná, aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Justificativa. A justificativa deste projeto de lei é criar neste município o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, FMDPD, e amparo a complementação à Lei Municipal de número 1134, que trata o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, datada de 28 de agosto de 2024. A criação deste Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que vai amparar a Lei Municipal 1134 de 2024, que é um órgão consultivo e deliberativo que fiscaliza as ações e colabora na aplicação dos recursos desse fundo, é uma proposta legal que estabelece os recursos financeiros para a implementação de políticas e ações voltadas para as pessoas com deficiência deste município. O texto deste projeto de lei busca definir as diretrizes para aplicações dos recursos, garantir acesso a serviços e direitos e assegurar que as necessidades da população com deficiência sejam atendidas e assegurar recursos para o desenvolvimento de políticas públicas e ações voltadas para a inclusão e a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência neste município. Dessa forma, apresentamos o projeto de lei, esperando contar com a costumeira atenção na votação e aprovação da presente matéria. Aproveitamos a oportunidade para reiterar Vossa Excelência aos demais membros deste poder nossa elevada estima e especial consideração. É a justificativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 22 dias do mês de setembro de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 26 de 2025. Ementa. Dispõe sobre o Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de que trata a Lei Municipal número 1134 de 2025, de agosto de 2024, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dá outras providências.
Gilberto Castiglione, prefeito municipal de Guaporema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete para apreciação da Câmara Municipal o presente projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de duração indeterminada e de natureza contábil, de que trata a Lei Municipal 1134 de 2024, e está vinculado diretamente ao secretário. Artigo 2º. O orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será uma unidade orçamentária própria e integrará o Orçamento Geral do Município de Guaporema, Estado do Paraná. Parágrafo único. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas ao presente fundo será feita por dotação consignada na Lei do Orçamento. Artigo 3º. O fundo, ora criado, será o captador e aplicador dos recursos destinados à cobertura e ou implementação dos planos, programas, projetos e promoções específicas desse setor, cujo controle será feito através dos respectivos planos obrigatórios de aplicação aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de que trata a Lei Municipal 1134 de 2024. Tais como: 1. Registrar os recursos captados pelo município através de convênios ou por doação ao fundo. 2. Registrar os recursos orçamentários próprios do município ou a ele transferidos pelo Estado ou pela União, em benefício de políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência. 3. Liberar recursos a serem aplicados em ações e benefícios das pessoas com deficiência, conforme o plano de aplicação dos recursos aprovados pelo CMDPD. Artigo 4º. Constituirão receitas deste fundo: 1. Recursos provenientes de órgãos da União ou do Estado, vinculados à política nacional e estadual voltados para a pessoa com deficiência. 2. Transferências de recursos especialmente consignados ao fundo. 3. Resultantes de doações de iniciativa privada, pessoas físicas ou jurídicas. 4. Rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis. 5. Transferências do exterior. 6. Dotações orçamentárias da União, do Estado e do próprio município, previstas especialmente para o atendimento desta lei. 7. Receitas de acordos, convênios e ajustes com órgãos públicos e de iniciativa privada, destinadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que trata a Lei Municipal 1134 de 2024. 8. Valores decorrentes de multas por descumprimento às normas e princípios legais específicos à proteção, assistência e acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. As normas de acessibilidade, infrações, valores e formas para aplicação das multas no município serão fixadas pelo decreto próprio a serem publicados pelo Poder Executivo. 9. O saldo positivo do fundo apurado em balanço do término de cada exercício financeiro será transferido para o exercício seguinte. Artigo 5º. Constituirão despesas do fundo, entre outras: 1. No apoio ao desenvolvimento das ações priorizadas na política pública voltada para a pessoa com deficiência, aprovadas pelo Conselho Municipal na forma da lei vigente. 2. No apoio aos programas e projetos de pesquisa, de estudos e de capacitação de recursos humanos necessários à execução das ações de prevenção, habilitação, reabilitação, inclusão, tecnologias assistivas, entre outras, e equiparação de oportunidade em favor da pessoa com deficiência. 3. Na manutenção da estrutura do Conselho Municipal, bem como nos programas de capacitação permanente dos conselheiros. 4. No custeio das eventuais atividades dos conselheiros, no exercício da função, excetuando-se quaisquer remunerações de caráter laboral. 5. No apoio ao desenvolvimento e implementação de sistemas de diagnóstico, controle, acompanhamento e avaliação de políticas públicas, programas governamentais e não governamentais voltados para a pessoa com deficiência. 6. Na promoção de campanhas educativas, seminários
e demais eventos cuja finalidade seja a defesa, promoção e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. 7º, no financiamento de ações, programas e projetos da lei socioassistencial que atua no campo da defesa e da garantia dos direitos e ou ao assessoramento e ou à representação e ou atendimento da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos do fundo para a manutenção de quaisquer outras atividades que não tenham vinculação com as políticas de defesa e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Artigo 6º. Os recursos destinados ao fundo serão depositados em conta bancária especial, designada Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que será movimentada conforme o planejamento previsto nessa lei, respeitando todas as demais legislações vigentes sobre movimentação de recursos próprios. Recursos públicos. Artigo 7º. Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social e o envio ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência os extratos bancários e contábeis trimestralmente, devendo constar neles a definição individualizada de receitas e despesas efetivamente realizadas para o controle e aprovação da plenária. Artigo 8º. A prestação de contas dos recursos destinados a financiar os planos de trabalhos, programas, projetos e promoções apresentadas e aprovadas será feita pelas instituições contempladas ao órgão gestor, que, após comprovar a aplicação dos recursos liberados, encaminhará ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência para aprovação da mesma, em cumprimento ao termo de parceria firmado com o município. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 22 dias de setembro de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Distribuo os projetos de lei número 26, 27, 28 e 29 de 2025 para as comissões emitirem seus pareceres. Peço à primeira secretária que faça a leitura do parecer jurídico e das comissões referente ao projeto de lei número 21 de 2025. Instrução Jurídica número 20 de 2025. Iniciativa: Projeto de Lei Ordinária número 21 de 2025, de 25 de agosto de 2025, de iniciativa do Poder Executivo por seu Prefeito Municipal Gilberto Castiglione. Interessados: a Mesa Diretiva da Colenda Câmara de Vereadores do município de Guaporema, na pessoa da Excelentíssima Senhora Presidente Silmara Lúcia Barroso Ribeiro. Ementa: dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029. Comissões: Comissão 1, Justiça e Redação. Comissão 2, Finanças e Orçamento. 1. Síntese da proposição legislativa. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do senhor prefeito que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029 e é acompanhado de justificativa escrita. Os anexos da proposta do plano plurianual contêm: anexo 1, demonstrativo de estimativa da receita; anexo 2, demonstrativo por programa do governo; anexo 4º, demonstrativo das ações físico-financeiro; anexo 5º, demonstrativo dos objetivos e ações, programas, planos de investimentos físico-financeiro. Atendendo ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a presente instrução jurídica abordará os aspectos jurídicos de técnica legislativa e de redação da proposição legislativa, bem como apontará a sugestão de comissões para a tramitação da proposta. 2. Identidade ou semelhança com proposições antecedentes. Conforme dispõe o artigo 54, inciso 1 e parágrafo 1º do Regimento Interno, é obrigatório que a Comissão de Justiça e Redação emita parecer sobre todos os projetos que tramitam pela Câmara, sendo inadmitida a tramitação concomitante de projetos com a mesma matéria, nos termos do artigo 154, inciso 1 do Regimento Interno, ocasião em que a proposição que for protocolada com a data mais recente será anexada à protocolada com a data mais antiga. Neste ponto, não há informação da existência de uma proposição que trata desta matéria em trâmite nesta Casa, inexistindo projeto com identidade e semelhança a este projeto em tramitação. Desta forma, esse projeto atende ao disposto no Regimento Interno, inexistindo óbice a sua regular tramitação. Técnica legislativa. De acordo com o Regimento Interno em seu artigo 111, o projeto deve ser redigido com clareza, precisão e com técnica legislativa, exigência que encontramos também
na seara constitucional junto ao artigo 59, parágrafo único, repetido pelo artigo 54, inciso 1 do Regimento Interno. Analisando o projeto, não vislumbrei nenhuma desorganização, pois foram utilizados apenas artigos em um deles, e em um deles possui parágrafo único. Lembrando que a matéria não necessitou de incisos, parágrafos ou alíneas. A estrutura do projeto não trouxe desdobramentos. A proposição em exame, em primeira análise, está adequadamente redigida, inexistindo óbice desta ordem à sua tramitação. Do processo legislativo, a aprovação de matérias pela Câmara sempre terá que obedecer ao disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Orgânica Municipal, repetidos no artigo 35 do Regimento Interno, sob pena de terem tidas como nulas, já que a quantidade de vereadores presentes na sessão deverá formar quórum ou de maioria simples ou de maioria absoluta, ou de maioria qualificada, dependendo da matéria. Inclusive, a quantidade de votos favoráveis influencia totalmente no resultado de aprovação ou rejeição de um projeto. Por outro lado, para cada uma das espécies de proposições previstas no artigo 110 do Regimento Interno, aplica-se um procedimento específico a ser obedecido durante a tramitação, sendo adotados como parâmetros os artigos 61 e seguintes da Constituição Federal e artigos 49 e seguintes da Lei Orgânica Municipal. Algumas proposições possuem tramitação especial com rito específico que deve ser totalmente observado, como é o caso da Lei Orçamentária Anual, do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias. O projeto em questão não foi apresentado através de espécie normativa correta, sendo um projeto de lei ordinária na forma do artigo 49, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, totalmente adequado à matéria que será discutida, não havendo nenhum óbice para o reconhecimento da sua constitucionalidade. Por outro lado, a tramitação é especial, conforme capítulo 2 do artigo 190 e 191 do Regimento Interno, e o quórum para aprovação é o de maioria simples, presente a maioria absoluta, na forma do artigo 48, parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal. Da competência legislativa, nosso Estado brasileiro adotou a forma federativa, o que implica uma necessidade de repartição das competências constitucionais que cada ente federado, União, Estado, Distrito Federal e municípios, os quais possuem autonomia legislativa e administrativa. Com relação à competência por interesse para legislar, coube ao Estado a competência legislativa residual para as situações não expressas ou implícitas, e que, nos casos de competência em decorrência da matéria, algumas serão exclusiva e indelegável, privativas, outras serão concorrentes entre a União, os Estados e o Distrito Federal, que exercerem a competência suplementar para atender às peculiaridades locais. Analisando a competência dos municípios, o artigo 30 da Constituição Federal outorga as suas competências próprias legislativas e administrativas, destacando-se a legislação sobre o interesse local e a competência para suplementar a legislação federal e estadual, a fim de atender às necessidades e peculiaridades diretamente ligadas ao município e aos munícipes. O presente projeto de lei teve a sua competência municipal devidamente respeitada na forma dos artigos 1 e 2, dos incisos 1 e 2 do artigo 30 da Constituição Federal, e não extrapolou a competência dos Estados ou da União, pois o plano plurianual é um assunto local da administração local. O projeto não possui vícios, pois coube a cada prefeito formar seus próprios programas com seus respectivos objetivos, bem como suas propriedades e metas fiscais. Senhora Presidente, gostaria de passar a leitura para um de meus colegas. Alguém quer fazer? Da iniciativa. Via de regra, a iniciativa para propositura de projeto legislativo e concorrente entre os vereadores, o projeto, a mesa diretiva e os eleitores, população, como estabelece o artigo 50 da Lei Orgânica do Município. O prefeito municipal tem a iniciativa privativa reservada relativamente
a determinada matéria, como é o caso desse projeto, está definido expressamente no artigo 108, 109 da Lei Orgânica do Município, sem a exclusão de reserva de iniciativa esparsa da Lei Orgânica Municipal. O projeto em questão se enquadra na hipótese da iniciativa privativa do prefeito municipal e foi apresentada e assinada por ele, tendo sido cumprida a forma prescrita em lei. Artigo 7. Da constitucionalidade do projeto, do sistema constitucional brasileiro e planejamento governamental e concebido de forma abrangente, sistemática e continuada em 3 etapas que acumulam o aspecto administrativo, econômico, jurídico, técnico e político. O sistema orçamento definido no artigo 165, 169 da Constituição Federal é composto de instrumento do Plano Plurianual e a Lei Diretriz Orçamentária e a Lei do Orçamento Anual, a LOA. Artigo 30. Compete ao município, primeiro, legislar sobre o assunto de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que coube. Artigo 50. A iniciativa do projeto de lei cabe ao prefeito municipal. 2. Ao vereador. 4. À mesa executiva da Câmara. 3. À mesa executiva da Câmara. 4. Aos eleitores de modo geral. Parágrafo único. A iniciativa popular relativa ao projeto de lei, interesse do município como todo, será exercida através de manifestação expressa de pelo menos 5% do eleitorado. Artigo 108. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, primeiro, o Plano Plurianual. Artigo 109. O projeto de lei relativo ao Plano Plurianual, diretriz orçamentária, ao orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Caberá à comissão técnica competente da Câmara Municipal, primeiro, examinar e emitir parecer sobre o projeto referido nesse artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo prefeito municipal. 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos, programas estadual, regionais, setoriais previstos nessa lei e exercer o acompanhamento e fiscalização do orçamentário. O Plano Plurianual vigora por 4 anos e estabelece a diretriz, objetivo, meta da administração municipal para as despesas de capital e os programas de duração continuada, vinculando, portanto, um planejamento de médio prazo e orienta e vincula a elaboração dos demais planos do programa público com o objetivo de encadear ações planejadas, transparente e participativa, identificando os recursos disponíveis e estabelecendo, em síntese, as despesas por funções e subfunções, programa de governo para alcançar o objetivo de redução de desigualdade regional social em conjunção com os investimentos que serão revertidos em benefício da comunidade. Em termos do conteúdo do Plano Plurianual, deve ser, de acordo com o inciso do artigo 165 da Constituição Federal, estabelecer de forma regionalizada e diretriz objetiva de meta da administração pública federal para a despesa de capital, outras delas decorrentes para relativa aos programas de duração continuada, no mesmo sentido da Lei Orgânica do Município
estabelece o parágrafo 1º do artigo 108, que a lei que instrui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada e diretriz, objetivo e meta da administração pública municipal, direta e indireta, abrangendo os programas de manutenção e expansão das ações de governo, e acrescenta no parágrafo 2º que nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciando sem breve inclusão no plano plurianual ou sem a lei que autoriza a sua exclusão. Importa mencionar nesse sentido recentes alterações das normas gerais estabelecida na Constituinte Federal, impondo a observância de parâmetros, unificando de contabilidade pública constante no artigo 163-A, a União do Estado e Distrito Federal, e os municípios disponibilizarão suas informações de dado contábil, orçamento e fiscais conforme periodicamente formado o sistema estabelecido pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir rastreabilidade e comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, as quais deverão ser divulgados em meio eletrônico do amplo acesso público. Analisando o presente projeto, verifica que ele demonstra plenamente elaborado da forma constitucional, pois obedece os critérios estabelecidos pela Constituinte Federal em seu artigo 165 e seguinte, bem como o disposto da Lei Complementar Federal 1/2000, que estabelece as normas responsabilidade fiscal, e na Lei 4320 de 17 de março de 1964, recepcionada pela Constituinte Federal com a legislação complementar, e ainda os mandamentos da Lei Orgânica Municipal que ela se refere. 8. Comissão competente. A proposição ante a ser submetida ao plenário para deliberação do mérito pelo plenário legislativo, em regra, deve ser submeter o parecer das comissões permanentes, como determina o órgão, o artigo 48 do Regimento Interno. A repartição de competência da comissão permanente é definida pelo artigo 54, 55, 56, 57 do Regimento Interno, sendo vedada a manifestação sobre matéria alheia àquela definida regimentais. Incumbe a Procuradoria Jurídica sugerir sem caráter vinculante e tramitação da proposta pela comissão permanente indicada no parâmetro dessa instrução. Consoante disposto do artigo 191 do Regimento Interno, recebido o projeto será distribuído avulso, remetido imediatamente à Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, para os parecer, as quais deve ser tanto em relação à admissibilidade da proposta, bem como sobre a admissibilidade da emenda parlamentar. 9. Conclusão. Feitas as considerações que julgo cabível e pertinente, ressalto que esse parecer tem caráter técnico-instrumental e meramente opinativo, cabendo exclusivamente à Comissão de Justiça e Redação apreciar a matéria em exame e parecer sobre a admissibilidade do projeto no que tange o aspecto constitucional legais, termo de previsto no inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno dessa Casa a Comissão de Finanças e Orçamento efetuará a análise do aspecto econômico financeiro na forma do artigo 51, inciso 1 do mesmo regimento. Por fim, entendo que deve ser reservada ao plenário a análise do mérito da oportunidade e conveniência da proposta normativa. É o parecer Guaporema, 29 de setembro de 2025, Jaqueline Luiz, assessora jurídica,
e advogada do Legislativo. Sala das comissões. Comissão número 1, Justiça e Redação. Parecer, projeto de lei municipal número 021 de 2025. Parecer número 020 de 2025. Iniciativa Executivo Municipal. Número 1, relatório. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. 2. Voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 021 de 2025, de 25 de 8 de 2025, na forma do artigo 108, inciso 1º, parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal. Entendo que está correto em sua redação. O projeto foi apresentado com justificativa escrita e não há proposição em trâmite que guarde identidade e semelhança com a pretendida no projeto, estando em conformidade com o artigo de 154, inciso 1º, do regime interno. Quanto à técnica legislativa, em primeira análise, a proposição está adequadamente redigida, inexistindo obediência à tramitação. A competência legislativa municipal e a iniciativa do Executivo para que o projeto foi atendido. Não foi extrapolada a competência de outros antes. O projeto foi apresentado pelo prefeito, que possui competências privativas, competindo à Câmara deliberar na forma do artigo 30, combinado com o artigo 109, parágrafo 1º, inciso 1º e 2º. Todos a Lei Orgânica Municipal. A proposta do plano plurianual, em consonância com os princípios orçamentários e com o contido do artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, prevê a observância aos programas constantes no PPA para a construção anual das leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais, bem como nas leis de abertura decreto adicionais, conforme artigo 2º e artigo 4º. Demais importa ressaltar o contido do artigo 6º, que estipula o estacionamento pelo Poder Executivo até no dia 15 de abril de cada ano, de relatório de avaliação dos resultados alcançados. Tal mecanismo é relevante para se acompanhar a efetividade do plano plurianual. Por outro lado, ficou estabelecido no artigo 3º que o Poder Executivo somente poderá fazer a execução ou alterações de programa constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico, o qual, por óbvio, tramitará nesta Casa de Leis, motivo pelo qual restou evidências a constitucionalidade do projeto. Terceiro, parecer das comissões. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação na Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, deliberamos o presente projeto de lei número 021 de 2025, de 29/9 de 2025. O relator Irineu Dias de Paula votou pela tramitação da proposição e foi acompanhado em seu voto de presidente Fernanda Vitória Siqueira Zolim e
pelo membro Júlio Henrique Vieira Macedo, os quais concordaram pela admissibilidade do projeto, na forma do artigo 54, inciso 1º do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Emitirão parecer pela tramitação regimental da proposição, eis que a constitucionalidade e a admissibilidade restaram totalmente comprovadas, requeremos um parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. É o parecer Guaporema, Paraná, 29 de setembro de 2025. Fernando Vitória Siqueira Zolim, presidente. Irineu Dias de Paula, relator. Júlio Henrique Vieira Macedo, membro. Sala das comissões. Comissões número 02 de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 021 de 2025. Parecer 020 de 2025. Iniciativa Executivo Municipal. 1. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. 2. Voto do relator. Trata-se de projeto de lei que prevê para o período de 2026 a 2029 receita do total de 163 milhões 150 mil reais e 10 reais para manutenções e investimentos cujo montante tende a aumentar dependendo do resultado positivo em negociação feita pelo município. O presente projeto apresenta compatibilidade com as normas constitucionais, respeitando as exigências legais de planejamento e a previsão de metas e prioridades da administração municipal. Constata-se ainda que o projeto contempla aplicações dos percentuais mínimos constitucionais nas áreas obrigatórias e a elaboração e a aprovação do plano plurianual são de competência do Poder Executivo, cabendo a esta Casa de Leis analisa-los e a emendar dentro dos limites constitucionais e legais, e aprová-lo. Esta comissão observou a compatibilidade do PPA com o plano de direito municipal, a coerência entre os objetivos e metas e a capacidade financeira do município, a observância das aplicações mínimas constitucionais em áreas essenciais tais como educação mínima de 25% da receita resultante de imposto, artigo 202, CF 88. Saúde mínima de 15% da receita de impostos e transferências, artigo 198, inciso, parágrafo 2º, CF 88. Aplicação do recurso do Fundeb conforme a legislação específica. Observância dos limites de despesa com pessoal, artigo 19 e 20 da LC, número 101 de 2000. Previsão de recursos para pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor. O projeto encontra-se em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que se refere ao equilíbrio das contas públicas, ao planejamento fiscal e transparência na gestão orçamentária, com relação à previsão de repasse mensal ao Poder Legislativo, restou claro inicialmente como suficientes para cumprir a missão da Câmara Municipal de Guaporema, voltando ao
público interno do órgão e o público externo, melhorando as estruturas físicas da Câmara e qualificação dos servidores e aprimoramento tecnológico das dependências. Diante disso, levando em conta os aspectos inerentes a esta comissão, relatório manifesta-se pela admissibilidade e tramitação do projeto. 3. Parecer da comissão. Nós, membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaporema, deliberamos o presente projeto de lei número 021 de 2025, de dia 25 de 8 de 2025. O relator Wagner Marques Vieira relatou pela tramitação e foi acompanhado no seu voto pelo presidente Elton Augusto Paras Castiglione e pelo membro William T. Adorno, os quais concordaram pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 54 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos econômicos e financeiros. Emitimos parecer pela tramitação e regimentais da proposição. É o parecer Guaporema, Paraná, 29 de setembro de 2025. Elton Augusto Paras Castiglione, presidente, Wagner Marques Vieira, relator, e William T. Adorno, membro. Abro a palavra para os vereadores inscritos. Vereador Irineu. Senhora Presidente e demais pessoas aqui presentes, e o pessoal que nos acompanha pela rede social, meu boa noite a todos. Senhora Presidenta, estou aqui a essa tribuna, não estive na sessão passada, eu estava junto com o prefeito a capital, e junto com ele estava o vice-prefeito também, onde a gente esteve lá nos departamentos, onde tem os municípios, para ver a possibilidade da ampliação da Casa do Idoso. Tem o projeto que a gente foi lá e está em andamento também, e aonde também o projeto do parque também, para essa possibilidade, e outro projeto também que foi a construção do barracão. Se Deus ajudava, eu creio que vai ter a construção do barracão do reciclado, mas através do projeto da área tudo. Então quero aqui. Queria também, senhora presidenta, um ofício parabenizando todo o serviço prestado, que está sendo prestado na forma geral do município. Todo o pessoal está bem engrenado também. Lá, todo mundo sabe, eu quero aqui sobre o meio ambiente. Fomos bem atendidos por negócio de fossas. Então a gente teve um eleitor que tal, tudo, fomos, graças a Deus, foi bem, então, bem atendido mesmo, através da Secretaria do Meio Ambiente, o CRAS, tudo, que é a pessoa que tinha a isenção. Então foi bem atendida. Quero aqui também agradecer e parabenizá-lo o serviço. Quero também aqui, que eu já tive nessa tribuna passado, no começo, dizendo da clínica dentária em Guaporema. E graças a Deus que agora a coisa está andando, que eu acho que os recursos chegou, a licitação que tinha, foi tudo. Então eu quero aqui parabenizar todo o pessoal lá, a dentista,
as dentistas, todo o pessoal que é envolvido, que está um atendimento muito bom. E também o atendimento a qual eu fui atendido, não só eu, a região, a clínica dentária que ganhou, não sei que jeito que foi, está um ótimo atendimento, não só com a Porema, mas eu acho que é do consórcio, né? Mas de parabéns mesmo. Então, quero aqui agradecer o atendimento lá também. O fiz. Queria também dizer à senhora presidenta, fico contente do ofício, do projeto que veio, solucionando um grande problema do Canaã. Então, queria também surgir a presidenta e o prefeito de agradecimento pela iniciativa e o consenso do prefeito quando a gente foi falar lá com ele, duas questões. Foi relevante e chegou num acordo com tudo. E eu creio que esse é o caminho. Foi a do Canaã e a alimentação dos professores. Agora, surgiram aqui também que, senhora presidenta, tente com o prefeito, não agora, mas eu creio assim até para a semana que vem, outra reunião, se a gente é possível fazer, sobre uma questão que eu creio que a gente vai chegar num consenso para todos. É do funcionalismo. O plano de carreira do funcionalismo, teve funcionalismo que me procurou e creio que procurou os demais vereadores, dizendo que tem um plano que foi feito na administração passada, já passou a administração e só foi revisto segundo a pessoa, só o plano dos professores. Então, eu queria, se tem a possibilidade, que eu creio que tem, que esse projeto e esse plano que vem para cá, para que tenha alguma coisa. Por quê? Porque tem muitos funcionários que estão aí para se aposentar. E ele está nesse plano que houve um plano e não foi executado. Não sabe ainda o motivo e por que não veio ainda esse plano. Eu creio que também aquele outro projeto que está aqui deve ter também, aí já tem a solução para isso. Então, assim, queria que fosse o bom senso da senhora presidenta tentar uma agenda e a gente expor mais coisa aí e chegar, mas igual um consenso que chegou, está aí, graças a Deus. Então, assim, com mais pessoas. Tá. E queria também, senhora presidenta, como na sexta-feira a gente teve em Cianorte, eu mais a senhora, juntamente ao prefeito, vice-prefeito, o vereador Dirceu, o secretário-geral ou de gabinete, o Gil, e o funcionário João Paulo, aqui, aonde o município foi contemplado na Secretaria da Agricultura. E o secretário da Agricultura também presente, o João Cassiano. E que nós tenhamos mais projeto para que seja concretizado e agradecer e dizer aquilo que a senhora já cobrou aqui. Que quando tenha também alguma coisa que nos avisa de convite para nós participar, que eu creio que é muito valioso e é onde foi feito lá. Era o que eu tinha para hoje, tenho dito. Vereador Ismael. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionário, cidadão aqui presente e na rede social, meu boa noite. Diante de uma coisa desagradável que eu
para mim é conversa fiada, e eu não se abaixo a isso. Eu só tenho a dizer uma coisa. Durante a minha gestão de presidente da Câmara, eu queria agradecer aos funcionários que trabalhou junto, que a gente participou junto, onde a gente sabe que o funcionário é bem remoto, bem poucos funcionários, bem enxuto. Inclusive, a gente solicitava, às vezes eu solicitava fora de hora, porque parecia alguma dúvida, e sempre foi atendido. E eu agradeço a cooperação dos funcionários. Então, certas coisas eu não vou abaixar o nível de quem usa meu nome para questionar alguma coisa. Eu queria também agradecer da aula de gestão pública que o nosso governador está dando para o Estado e que sirva até para o governo federal, que podia aprender um pouco, onde, diante do trabalho dele de enxugamento da máquina, que ele está fazendo uma ótima administração com a parte logística, na parte de oportunidade de geração de emprego. Eu participei já de cinco administrações aqui nessa Câmara Legislativa e sempre cobrava do prefeito para fazer barracão industrial. E onde chegava não tem verba destinada, não tinha orçamento para essa área. E o governo do Estado, do governo federal nada, mas do governo do Estado está concluindo os 2 barracões, já tem outro barracão, já foi até licitado de 4.000 metros, e parece que vem mais coisa aí. Então, a gente fica contente de ver a parte de estradas, a parte de pavimentação, que nosso município já foi contemplado, a ponte sobre o Rio Ivaí, que está para entrar no processo de licitação. A gente fica contente de ver onde enxuga, onde ele faz um bom trabalho, ele tem dinheiro para investimento. E quando investe na parte de logística, na parte de emprego, tem crescimento e gera oportunidade. A gente tem que agradecer esse tipo de pessoas que vêm no setor público e trabalham para a geração de oportunidade. A gente cabe agora, a nós aqui, vereadores, o prefeito, fazer bom uso. A gente, muitos cidadãos aqui que eu estou vendo, que está faltando o espaço para o pequeno, às vezes, pequeno empresário, que está querendo crescer e não está tendo espaço. Eu não sei como que vai fazer, eu não sei as empresas que podem vir aqui, mas nós temos que atender esses pequenos que é dentro do município. De uma forma ou de outra, a gente tem que localizar e dar oportunidade, e dar incentivo. O que eu tenho por hoje é só. Muito obrigado. Passo a presidência para o meu vice, para que eu possa fazer uso da palavra. Aceito e permito. Boa noite a todos, vereadores, doutora Jaqueline, doutor Tiago, aos que estão presentes e ao que nos assistem pela rede social. Hoje eu venho aqui pedir um ofício aí, parabenizando e agradecendo aí o secretário da Agricultura, deputado Márcio Nunes, e também o nosso governador Ratinho Júnior, pelo grande programa de entrega daí de máquinas e caminhões que tem oferecido aí a todos os municípios do Paraná. Onde disponibilizou aí recurso financeiro no montante de 3.700.000 para o nosso município. Como o vereador Irineu falou, nessa última sexta-feira, juntamente o vereador Irineu, o Dirceu, prefeito, vice, secretários, João Paulo, o João Cassiano, entre outros, estivemos presentes lá na ASIC, onde teve a assinatura aí do convênio junto ao secretário.
O motivo hoje é de agradecimento e que consigas aí cada vez mais recursos para o nosso município, que com certeza será de grande valia para todos os proprietários do nosso município. Então, não poderia deixar de solicitar aí o ofício agradecendo aí e parabenizando o nosso deputado Márcio Nunes e ao governador Ratinho Júnior. Era o que eu tinha. Passa a presidência para Silmara. Passo a sessão para a ordem do dia. Na ordem do dia de hoje, comunico que o projeto de lei número 21 dispõe sobre o plano plurianual, possui tramitação especial na forma do artigo 190 e 191 do Regimento Interno, motivo pelo qual determinam a publicação dos pareceres para que seja obedecido o regimento interno. Era o que tinha para a ordem do dia. Passo a sessão para os inscritos e a palavra está livre. Para explicações pessoais, a palavra está livre. Peço a palavra. Concedida. Senhora Presidenta, aqui nas minhas explicações pessoais, quero aqui também fazer um pequeno comentário sobre a fala do nobre vereador Ismael Garcia, de falar que a gente tem que ter a geração de emprego. Concordo sim, tem sim o meu apoio, mas digo ainda, por que até agora nós tem aí os barracão, mas até agora aonde que vai vir e qual empresa que vai vir? Será que não seria conveniente no momento, ou nós vamos ficar lá, pelo perdão da palavra, um elefante branco? Será que não seria melhor dividir o barracão já para esses pequenos e já indo se acomodando, e assim livraria, segundo a gente tem a informação do aluguel que fica pagando? Não seria? Ou até construir já para eles outro sistema? Eu digo assim, e sobre o governador Ratinho, creio sim, teve alguma coisa que enxugou, mas alguma coisa que não. Só nós vemos quantos cargos de confiança para colocar, mas igual a vereadora Fernanda fala, o acerto político que tem. Então, eu creio sim que nós estamos bem, mas também poucas pessoas está falando do que já foi vendido. Foi vendido a Sanepar, foi vendido a Copel, tudo. Então, assim, tem o dinheiro, tem tudo. Quero saber também, para nós foi tudo ótimo aí, a isenção do IPVA, mas quero saber a compensação para os municípios. Município mais igual o nosso, tem vários, que vai ser uma perca a partir do ano que vem. Por quê? Porque 50% era do Estado e 50% do município, e na fonte livre. Então, o município pegava aquele dinheiro do IPVA, investia na saúde, na educação e tudo. E agora, com essa redução a partir de 2026, e sem a compensação do governo, vai me desculpar, tá? Assim, por que não fez há 4 anos atrás? O futuro governador vai, agora não está tendo, mas eu queria saber a compensação. Mas isso não sou eu, mas eu creio bastante gente. Era o que eu tenho dito. A palavra continua livre. As palavras. Pedido. Em cima da fala do Irineu, eu só tenho que falar uma coisa. Se está sobrando para investimento, porque teve uma boa administração. Agora,
questão da privatização, o que adianta ficar com tanta estatal hoje dando prejuízo? Essa é a boa administração para o setor público? Hoje, a gente está vendo o Correio, Petrobras, tudo dando prejuízo. O que adianta o governo ficar colocando pessoas desqualificadas porque tem compromisso político? Tem certos setores, eu acho que é mais vantagem o Estado sair fora e deixar o país crescer, e deixar o empresário trabalhar em cima disso, porque tem tantas coisas, saúde, educação e muitos outros setores para a gente trabalhar em cima. Eu concordo, Irineu, eu falo assim, questão desses pequenos empresários, esses barracão aí, a gente tem que ver e solucionar logo, é para ontem. Parece que tudo acontece devagar em Guaporema. A gente andei comentando, pedindo, os empresários questionam a gente, perguntam, eu acho que está faltando atitude, vamos ver o que dá para fazer, se tem. Hoje está difícil ser empresário que queira investir no município, às vezes, que nem o da gente. Mas a gente está vendo aqui, está sufocado o pequeno. Então, vamos resolver por aí. Se vê uma empresa grande, vamos dar apoio também para que o município cresça, traga emprego diferente. Aí muita gente questiona, fala que mas ninguém quer trabalhar. Tem algum que não quer, mas alguns sempre quer trabalhar. Então, a gente tem que trabalhar para dar oportunidade para esses cidadãos. E eu tenho certeza que a pessoa que queira trabalhar não pode ficar focada. Às vezes a gente fala assim, mas não tem uma vaga na prefeitura? Mas na prefeitura não cabe todo mundo. Se encharcar muito a minha prefeitura, o que vai acontecer amanhã ou depois, quer dar um aumento, um reparo salarial, não tem como, não tem espaço. E a gente vai penalizar aquele que está prestando um bom serviço para nós. Então, a gente tem que pensar nesse que está trabalhando e criar emprego fora na iniciativa privada. E não pode ficar igual o governo federal, colocando cada dia mais imposto, sufocando a classe empresarial, que na verdade hoje está difícil. Por isso que é difícil, às vezes, trazer uma empresa para cá. Porque ninguém quer investir nesse país. Só fala em comunismo, só fala na retaliação, cada dia estudando um atributo diferente. É isso que nós queremos para a nossa geração futura? Acabar com o direito de sonhar, de conquistar alguma coisa? A gente fica aí, aplaudindo, às vezes traz uma emendinha, alguma coisa lá, mas ferrando no outro parte. A gente tem que pensar no futuro. E pensar no futuro é diferente do que a gente está vendo no momento. E a coisa dói. Eu estou vendo a parte, a agricultura está sendo penalizada, que não está quase compensando mais trabalhar. Até que ponto o trabalhador, o agricultor, vai aguentar? A questão do IPVA, 1,9, eu acho que já é um bom tributo. Eu tenho certeza que o Paraná em si, não sei, o município, vai diminuir pouco a arrecadação, que vai ver muitas empresas vai vir para o Paraná, porque o IPVA é convidativo. Porque esse negócio de tributar para aumentar a arrecadação, eu falo que é empresário que não sabe administrar. É igual você entrar num supermercado e falar assim, ser dono do mercado e falar assim, eu preciso aumentar meu ganho. Eu vou aumentar por isso que eu aumento o ganho. Ele tem que pensar em produtividade, em crescimento. Em crescimento aumenta a arrecadação. Se ele coloca um preço competitivo, um preço que agrada o parceiro, o que acontece? Ele cresce, ele vende mais e aumenta a arrecadação. Agora, aquilo que sufoca, que nem o governo, quer massacrar o setor produtivo. Até que ponto o setor produtivo vai aguentar essa má administração do governo federal? Por isso que eu elogiei o Ratinho,
que ele está fazendo investimento. Eu não estou vendo do governo federal investimento para crescimento, para geração de oportunidades. E é só isso, muito obrigado. A palavra continua livre. A palavra. Concedido. Senhora Presidente e demais pessoas e o povo que nos acompanha. Quero aqui assim dizer, cada um tem o seu pensamento e tira a conclusão que achar melhor. Mas a minha conclusão, é assim, o nosso país não está assim tão desacreditado assim. Agora, nós não podemos esquecer de uma coisa. Após, fala de ditadura, fala comunismo, fala tudo. Mas o nosso país teve avanço em todos os segmentos. Se hoje alguém que não tinha condições de ter uma faculdade particular, ele tem, através do governo federal. Tem agora, foi criado o pé de meia também. Então, assim, está tendo investimento, sim. Agora, a verdade é, falamos muito do agronegócio. É só nós ver aonde que o agronegócio está, a gente ouve e passa investimento não sei de quantos bilhões do agronegócio. Agora, a geração de emprego aqui também, todos nós fala, mas nós não contribuímos. Que geração de emprego que cada um de nós estamos ajudando? Nós pede, mas nós não tem, me desculpe, a dignidade de investir também, como tem os pequenos. Agora, nós poderíamos sim incentivar esses pequenos. Não estou aqui dizendo que os grandes não vêm, mas quando vai vir? É uma logística. Não vamos sonhar aqui que vai vir uma grande empresa pela localização e a logística. Nós estamos aqui. Aonde se precisar de alguma coisa que tem a logística. Então, assim, eu acho, Deus ajude que vem sim. Agora, nós temos que ter a dignidade de ser. Cada um faça a sua conclusão. Eu estou aqui falando por mim, essa é a minha conclusão. Que o governo do PT não está também tão ruim, não. E outra coisa, se fosse tão ruim, ele não estava por terceiro mandato consecutivo. E digo, quem sou eu? Quem vai dizer vai ser as urnas. E vai ser o futuro presidente novamente, se Deus permitir, se ele tiver saúde e o povo querer. Então, o povo tem o governo que merece. Tá? Era o que eu tinha. A palavra continua livre. Posso fazer outra palavra aqui? Pode. Você falou uma coisa lógica, Irineu. O povo tem o governo que merece. Ué, se escolha dele. Só que eu tenho minha opinião. Eu trabalho em cima de resultado. Na minha vida, eu trabalhei em cima de resultado. Eu acho que essa carga tributária, eu estou acompanhando, não estou falando, estou acompanhando, cada dia quer pôr um tributo diferente. E até que ponto o empresário aguenta pagar essa carga tributária? É sufocante de ver o que está acontecendo com o nosso país. Parece que desse jeito, eu acho, no meu modo de ver, ele vai acabar com o médio empresário. Vai ficar o miserável na ponta de baixo e o rei lá em cima. É só isso. Obrigado. A palavra continua livre. Peço a palavra. Concedido. Posso fazer no meu local? Pode.
Bom, senhora presidente, acho que nós estamos focando muito no estadual e federal. Acho que quando a nossa cidade estiver alinhada, aí a gente pensa no mais em cima, né? Como o vereador Irineu falou, os barracões fantasmas, né? Acho que tá lá pro Homem-Aranha ficar brincando de jogar sua teia. Porque o nosso município tem vários barracões que são alugados de terceiros para ser depósito da própria prefeitura. Enquanto isso, o nosso barracão 2, né, que estão lá sendo divididos, quer dizer, divididos não, né, que deveriam estar sendo divididos por tantos empresários que nós temos aqui no nosso município, não estão sendo. A nossa administração está falha, então acho que, por isso que eu fui até, falei sobre focarmos aqui na nossa cidade, né, é importante pensarmos no federal, no estadual, mas aqui, já começa aqui. Se os vereadores não estão dando conta de ajudar a alinhar a sua cidade, quem dirá o nosso estado e o nosso né, estado e federal. Enfim, era o que eu tinha e já está quase na hora. Vai ter que se estender a sessão hoje, hein, senhora presidente? A palavra continua livre. Como não há mais nenhum vereador que quer fazer uso da palavra, eu declaro a presente sessão encerrada.